Muitos profissionais de enfermagem já têm tempo e idade para se aposentar, porém, continuam trabalhando sem necessidade porque têm dúvidas sobre qual o passo a passo correto para dar entrada neste benefício sem erros. Eu sou a doutora Marcela, especialista em aposentadoria para profissionais da saúde, e hoje estou acompanhada da doutora Fabiana Lima, que é responsável pelos processos de aposentadoria aqui da VSH, para te falar o passo a passo que você precisa seguir para se aposentar. Doutora Fabiana, para começar, eu queria que você falasse para a gente quais as aposentadorias que o profissional da enfermagem tem direito. Certo. Existem várias modalidades de aposentadoria. Dentre elas, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria rural, aposentadoria para pessoa com deficiência, portadora de deficiência. Todas as modalidades, elas podem atender o profissional da saúde, né? O que nós vamos levar em consideração é qual o teu tempo de contribuição, a sua idade, quais os requisitos específicos de cada modalidade e dentro disso qual a mais vantajosa financeiramente. Eu costumo comentar com os clientes que cada um tem um cenário, né? Cada um tem o seu tempo de contribuição, a sua idade, e isso diferencia um caso do outro. Então, em razão disso, todas as possibilidades, elas são viáveis para o profissional da área da enfermagem. Entretanto, o que deve ser levado em consideração do seu caso concreto é qual a modalidade mais vantajosa, né? Se é o reconhecimento, a inclusão de um tempo rural, se é o reconhecimento do período especial, inclusão para os homens do período do exército. Então, tudo isso é levado em consideração para entender, né, no seu caso concreto, qual a possibilidade mais vantajosa. E, doutora Marcela, uma dúvida muito comum dos nossos atendimentos diários: quais são os principais documentos para dar entrada em um pedido de aposentadoria? Realmente, doutora Fabiana, muitas pessoas não têm noção de quais documentos elas já precisam ir reunindo na hora de entrar com o pedido de aposentadoria. O mais importante é que muitas vezes hoje, por causa da carteira digital, as pessoas se esquecem, não ligam tanto para aquela carteira física antiga. E ela é muito importante para a gente, porque ali tem informações que não tem na carteira digital. Fora isso, a gente tem o CNIS, o extrato de contribuição, que é possível baixar no INSS, os PPPs e LTCATs, que são aqueles documentos que a empresa vai te fornecer, constando ali quais as suas atividades, a que agente você estava exposto, qual que era a insalubridade, né? Para a gente poder, com aquilo ali, reconhecer a atividade especial. Fora isso, aí vai depender de todos os outros tempos que a gente tem para acrescentar. Se tiver tempo rural, se tiver tempo de exército para os homens. Então a gente tem uma infinidade de documentos. Os principais são a carteira de trabalho, o CNIS, PPP, LTCAT, contra-cheque, esses documentos que comprovem vínculo e também a insalubridade. Mas vamos lá. Outra dúvida muito comum que a gente recebe bastante, doutora Fabiana, é: existe realmente a necessidade de estar com um advogado para fazer o pedido da aposentadoria? Se existe ou se não existe, qual que é o grande risco que isso representa no pedido? A contratação de um advogado no teu pedido de aposentadoria, ela não é obrigatória. Porém, a contratação de um advogado especialista te garante a concessão de um direito com uma remuneração mais vantajosa. Como a doutora Marcela citou, em alguns casos o INSS ele não recebe a informação correta do teu vínculo. Ou ainda, você tem um vínculo na tua carteira de trabalho que não foi contabilizado, não está sendo computado no CNIS, que é o extrato do INSS. Então, a importância de um advogado é o levantamento de todos esses dados, todas essas informações, a constatação se todos os seus salários foram incluídos no seu CNIS, para assim garantir a concessão de uma aposentadoria mais vantajosa. Perfeito, então. Mas muitas vezes acontece, doutora Fabiana, das pessoas acabarem dando entrada sozinha, né? Vai, apresenta lá os documentos, às vezes nem apresenta os documentos e o pedido ou ele é negado ou ele vem num valor assim que não corresponde com a realidade daquele trabalhador. Tem alguma chance, tem algum jeito da gente melhorar isso, da gente recorrer
ou ali acabou, tem que aceitar aquilo? Se o seu pedido de aposentadoria ele foi negado pelo INSS, o primeiro passo é buscar por um advogado especialista em direito previdenciário. Esse advogado especialista ele vai avaliar essa decisão do INSS, o que deixou de ser considerado que garantiria a concessão do seu benefício. A partir disso, avaliando os motivos do indeferimento, impugnar, seja através de um recurso administrativo ou através de um processo judicial. E no caso da revisão de benefício, também avaliar quais foram os documentos apresentados na via administrativa e o que o INSS não considerou quando concedeu o seu benefício. Mediante essa avaliação, será possível impugnar essa decisão do INSS. E doutora Marcela, existem alguns pontos essenciais que vão evitar problemas no pedido de aposentadoria. Quais são eles? Certo, então assim, quando a gente tem o pedido feito ali sozinho, ou às vezes até com o auxílio de alguém que não seja um profissional, que qualquer pessoa pode te auxiliar, nem toda pessoa vai saber te auxiliar. Mas aí o que é importante conferir? O extrato de contribuição, o CNIS, ali vão constar todos os teus vínculos. E ali você já consegue identificar erros. Caso não apareça algum vínculo que você trabalhou, mas não está aparecendo ali, ou está sem nenhuma remuneração, está sem data fim. Então tem várias informações que você já consegue identificar ali que será um problema e com certeza você vai precisar de ajuda para resolver ele. Outra questão é já ir solicitando os PPPs. Às vezes você acha que está um pouco distante o momento da aposentadoria e acaba deixando para a última hora. Quanto antes você for providenciando essa documentação, mais rápido é, tanto na análise quanto no processo, né? E também a gente sabe que muitas vezes o trabalhador ele acaba contribuindo de forma individual. Então vai pagando, antigamente a gente tinha muito aquele carnê laranja, hoje a gente já consegue emitir na internet, mas é muito importante guardar não só a guia, né, o carnê laranja ou a guia, como os comprovantes de pagamento também, porque ali a gente vai conseguir daí contrapor qualquer irregularidade que apareça. E por fim, eu acho que não menos importante, a gente precisa sempre buscar por um especialista. Não só um especialista em direito previdenciário, mas alguém que já tenha o hábito de lidar com essas questões, porque são questões mais delicadas dos profissionais da saúde. Não é a mesma coisa que um trabalhador de comércio ou de escola, tem as suas particularidades. Então, quanto mais o especialista, o advogado, já estiver habituado a trabalhar com isso, melhor vai ser na hora do processo e da concessão do seu benefício. Esses são os pontos mais importantes que você, profissional da enfermagem, precisa levar em consideração para solicitar a sua aposentadoria. Exatamente. E se você é um profissional de enfermagem e quer saber um pouco mais sobre aposentadoria, inscreva-se no nosso canal e se precisar conversar com um especialista, deixe uma mensagem aqui que a gente vai conversar com você.